Então, né, porque nós temos que estudar, né, IHC, que é a interação humano-computador, e experiência de usuário no desenvolvimento web. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está lidando com o desenvolvimento de alguma solução tecnológica é por que e para quem que essa solução vai ser desenvolvida, né? E essa resposta, ela vai estar associada à diversidade, a um público muito diversificado, né? Porque hoje nós não temos mais uma restrição de usuários para a maioria das soluções existentes, né? Em décadas passadas, nós tínhamos um perfil de usuário que era um pouco estigmatizado, né? Nós tínhamos geralmente estudantes que acessavam algumas soluções que eles tinham que usar na universidade, adultos que tinham que acessar algum tipo de software no ambiente de trabalho, ou o computador pessoal ali, onde as pessoas, na maioria das vezes, utilizavam os serviços do Office, né, Word, Excel, etc., para fazer suas tarefas, para apoiar nas suas tarefas. Com a evolução tecnológica e, sobretudo, com o surgimento aí dos serviços web, o acesso aos sistemas digitais, ele se tornou muito popular, né? Então, além das páginas web, nós começamos a ter serviços que passou a ser acessado por uma variedade de pessoas com diferentes perfis e necessidades. Então, nós temos desde crianças, passando por adultos, a idosos, interagindo aí com diferentes tipos de soluções. E a pergunta é, né, nós podemos generalizar pessoas, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente refletir sobre isso. Primeiro, né, eu trouxe aqui como exemplo o Instagram e o Facebook, que são duas aplicações, né, muito populares. E se eu fizer essa pergunta para você, muito provavelmente você vai ter a sua preferência. Então, eu fiz essa pergunta aqui para uma pessoa e ela falou para mim: olha, eu prefiro o Instagram porque eu gosto da funcionalidade dos stories e eu acho que a forma como o Instagram apresenta, comparada à forma como o Facebook apresenta, é melhor, né? Esse foi um relato de uma pessoa de 16 anos, ou seja, de uma adolescente. Por outro lado, né, quando eu fiz essa pergunta para uma pessoa de 55 anos, essa pessoa já me reportou que prefere o Facebook, porque ele ajuda essa pessoa a lembrar da data de aniversário das pessoas e por lá mesmo ele já envia mensagem de parabéns. Então veja que usuários com necessidades diferentes no uso da rede social têm preferências diferentes entre as opções que existem. Um outro exemplo aqui, né, que certamente cada um de nós aí temos as nossas preferências, é o uso do caixa eletrônico versus o serviço de internet bank, né, que é o acesso dos bancos pelo celular. Então, um usuário falou: não, eu não me sinto seguro em fazer transações via telefone, então eu prefiro usar o caixa eletrônico. Então, é uma pessoa de 66 anos que prefere utilizar o serviço tradicional das caixas eletrônicas ou de ir no banco. Por outro lado, nós temos também uma outra pessoa idosa, né, que prefere utilizar o aplicativo do banco, né? Ela relata que teve dificuldades quando ela começou a utilizar, mas depois que aprendeu, ela faz tudo via aplicativo do banco. Um terceiro exemplo, né, é a questão do WhatsApp versus o Instagram, o direct do Instagram. Né? Então, quando eu questionei aqui para um usuário, ela falou: nossa, eu nem tenho, né, o direct, nem uso o direct. Eu prefiro o WhatsApp porque ele já resolve tantas minhas demandas de comunicação profissional e pessoal. Ele atende todas as minhas necessidades. Uma segunda usuária já disse que preferia usar o direct, tá? Porque achava a interface, a interação mais simples, porque ela buscava fazer esse tipo de solução. Então, ela ainda falou assim: o WhatsApp tem muita coisa e essas coisas me confundem. Deu o exemplo daquele elemento de um clipe, né, que tem na interface do WhatsApp, onde essa pessoa disse que tem muitas funcionalidades que acaba confundindo ela. Então, né, qual que é a moral da história? Como eu comecei falando, nós temos diferentes soluções, tá? Sobretudo, aplicações web
né? Você tem desde página de notícia até rede social, serviço de streaming. Hoje, a maioria dos serviços governamentais aqui do Brasil são realizados por meio da internet, né? E isso tudo está disponível para uma grande variedade de perfis de usuários, né? E nós estamos falando de pessoas distintas, que têm preferências e necessidades diferentes. E a gente não pode excluir certos perfis por causa dessas diferenças, né? Então, mais do que pensar numa interface visualmente bonita, né, é importante pensar em criar soluções que vão maximizar a experiência do usuário. Então, surgiu aí, né, na área de HC, esse conceito, né, de experiência de usuário, que vem do inglês de User Experience, né, cujo foco é o quê? É criar mais do que dispor das funcionalidades que o usuário precisa. Então, além de oferecer os recursos que o usuário precisa e além de ter telas agradáveis, visualmente agradáveis, o foco da UX é criar soluções que vão comunicar para o usuário: olha, você pode ou não fazer isso aqui. Remover qualquer tipo de obstáculo de interação que o usuário tenha, independente das suas condições, independente de ser um usuário com algum tipo de necessidade especial ou não. E depois que remove essas barreiras, essa interface ainda tem que ser adequada ao uso dos diferentes perfis do usuário, considerando as suas particularidades. Então, se eu estou criando uma solução web, que é um serviço do governo, para acessar meu título de eleitor, né? Consultar meu título de eleitor, a experiência de uso tem que ser satisfatória para um adolescente de 16 anos, para um adulto, para um idoso. E por isso a gente tem que se preocupar com o design centrado no usuário, né? E aqui eu trago alguns exemplos de por que isso é importante, né? Que é o que eu disse, mais do que atender necessidades é criar experiências. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma demanda que é fazer com que o usuário se desloque de um ponto A para um ponto B. Se a gente for pensar apenas em atender a demanda, né, em fazer com que seja bonito, eu posso, de fato, atender aquilo que o usuário precisa, mas essa figura aqui retrata que eu não atendi de uma forma que maximizava a experiência do usuário. Porque na percepção do usuário, o melhor caminho não foi aquele que foi projetado, né? Um outro exemplo aqui foi duas situações onde havia necessidade da participação remota de algumas pessoas em um evento, né? Esse evento era o que nós chamamos de evento híbrido. Então, uma parte do público estava presencial, outra parte do público estava via acesso remoto. E na primeira imagem aqui, nós temos, né, as pessoas que estavam presencialmente no evento e um robô, né, que projetava o vídeo de uma participante que estava remota. Na segunda situação, nós temos os participantes do evento numa sala e uma outra pessoa que estava acessando o evento via Google Meet, né? E aí, isso aqui é um exemplo da questão da experiência de uso. Por quê? Ambas as situações está oferecendo para o usuário a possibilidade de participar do evento. Então, em termos de funcionalidade, em termos de necessidade, a necessidade é: eu preciso que pessoas que não têm condições de vir ao evento presencialmente estejam no evento. Ambas as abordagens atendiam isso. Ambas as interfaces estavam fáceis de utilizar. Porém, a experiência foi diferente, porque quem pôde participar por meio do robô, né, relatou que a sua participação foi mais efetiva. Por quê? Porque esse robô ele caminhava na sala da conferência, então essa pessoa pode ter acesso a outras coisas que estavam acontecendo no evento, inclusive interagir mais diretamente com as pessoas. Por outro lado, quem participou via Google Meet sentiu uma participação mais limitada, né? Porque ela mais acompanhou o evento do que participou. Então, essa imagem, ela vem para exemplificar bem essa diferença entre atender a funcionalidade versus criar experiências por meio da solução.
Então, a primeira solução, além de atender a necessidade, ela está criando uma experiência mais satisfatória para o usuário do que a segunda. Um outro exemplo aqui, né, é essa de desmistificar essa ideia que o design tem que ser apenas bonito, né? Então, sim, é claro que a estética da sua solução, ela vai impactar na experiência do usuário, mas você não pode se limitar a pensar apenas nas questões gráficas, apenas no design, e não focar em outros aspectos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma xícara muito bonitinha, mas se o usuário resolver tomar qualquer líquido com ela, muito provavelmente ele vai ter aí alguma lesão nos olhos, porque não se pensou na experiência de uso dessa xícara. E aqui, por fim, né, dando um exemplo aí no contexto de desenvolvimento web, nós temos uma solução aqui de compra, onde, por meio de uma interface, onde o usuário deseja cancelar um pedido que ele fez, ele recebe essa mensagem, né? Você tem certeza que deseja cancelar esse pedido? Ele tem a opção continuar ou cancelar. Mas a ação que ele requisitou foi cancelar. E o design oferece para ele 2 botões em que quer dizer que ele quer continuar o cancelamento, ou se ele apertar em cancelar, ele vai cancelar o pedido ou cancelar a ação de cancelar, né? Então, não está claro para o usuário qual ação ele tem que tomar aqui, né? E isso, pensando na experiência do usuário, é péssimo, e pensando na questão do negócio, pior ainda, porque se o meu usuário não está engajado no uso da minha solução, se a minha solução ela tem um fim pensando em lucros, eu estou perdendo em público-alvo, né? Então, por que é importante, né, um design centrado aí na experiência de uso? Porque se você não foca nisso, se você não se preocupa com esses aspectos, você está propondo uma solução, né, que vai demandar muito treinamento do seu usuário, e isso vai desmotivar o uso, pode confundir, induzir ao erro e ainda gerar insatisfação e, como eu mencionei, prejuízo se o foco da sua solução é ganhar dinheiro. Por outro lado, né, se a gente pensa nessa qualidade da interação, né, a gente ganha em produtividade, a gente tem usuários mais engajados e a gente contribui, sim, para que a sociedade evolua nesse ambiente totalmente digital e tem aí o ganho de lucros. Então, eu gosto muito dessa reflexão aqui, né, que eu tenho em algumas conversas, a gente sempre tem a seguinte questão, né? Além de pensar na qualidade da interação das pessoas, que são a principal motivação para se criar uma tecnologia, né? A gente tem que pensar na questão do lucro, quando eu estou pensando em soluções que têm esse foco, né? Então, eu tenho essa imagem aqui que é a Meta, né? A Apple, o Instagram e o WhatsApp. O Instagram, ele surgiu, né? Muito tempo atrás, não lembro exatamente quando surgiu o Instagram, mas em 2012 ele já tinha um número de usuários muito próximo do Facebook, né? Que era, na época, a empresa Facebook, hoje a Meta. Então, o que o Mark Zuckerberg fez? Ele foi lá e viu que aquela rede social estava tendo adesão de um público, de muitos usuários, e que um dos fatores era a proposta, né, de interação que o Instagram fornecia na época, que era, apesar de ambos serem redes sociais, Facebook e Instagram, na época o Instagram veio com aquela ideia da publicação efêmera, né? O fato das fotos, você ter o número, você podia postar uma foto por publicação, e tinha também o conceito da publicação que inspirava, né? Coisa que o Facebook não tinha. E isso estava atraindo as pessoas que não desejavam mais persistir as suas imagens e publicações numa rede social, que era o caso do Facebook. Então, o Instagram identificou essa demanda, implementou essa demanda, o Mark Zuckerberg entendeu que aquilo poderia ser o futuro e foi lá e fez a aquisição do Instagram aí na época por 1 bilhão, né?
De forma similar, foi a questão do WhatsApp, né? Então, um comunicador instantâneo que começou a ter muitos usuários por causa da experiência de uso que ele proporcionava e, rapidamente, a Meta foi lá e adquiriu também o WhatsApp por 22 bilhões. E a Apple, né, é outro exemplo de uma grande empresa de tecnologia que coloca o usuário em primeiro lugar. Tanto é que a Apple, eles têm, né, o conceito de que eles vendem valores. Né? Então, os produtos da Apple, comparado a outros, podem ter um valor um pouco mais alto, preço mais alto, mas que para aqueles usuários que consomem esse tipo de produto é convertido em valor. Então, eles veem aquilo como investimento. Por quê? Porque a empresa tem uma filosofia de pensar na experiência do usuário, né? Então, é muito importante quando a gente está criando qualquer tipo de solução tecnológica, inclusive as soluções web, ter esse foco na experiência do seu usuário final. Então, né, por que a gente precisa estudar aí UX Design num curso de desenvolvimento web? Então, eu trouxe uma motivação aqui rapidinha para vocês, que é analisar a interface da Globo.com, né, um portal de notícias e alguns serviços da Globo. E ao longo do tempo, né, esse site ele foi evoluindo, né, focando sempre no quê? Na experiência do usuário. Então, se você olhar a versão do site em 2020, né, a gente não percebia nenhuma estrutura, a informação ela não estava estruturada com base em cores, em tipo de informação, né, entre outros aspectos. Se você olhar a versão atual, né, hoje o design deles, eles estruturam a informação por cor, por tipo, né, e para quê? Para facilitar a navegação e o consumo do conteúdo desse site. Então, essa evolução, ela foi totalmente centrada na experiência de uso desse serviço que a Globo.com oferece. Então, nós vamos abordar aqui no nosso curso, né, uma introdução aí do que é a UX no contexto de web, né? Nós vamos falar sobre quais são as qualidades de uso que têm sido utilizadas para potencializar essa experiência de usuário. Vamos falar sobre abordagens de design de interface de soluções web e avaliação, né, do ciclo de desenvolvimento centrado no usuário, e também apresentar métodos e ferramentas para apoiar aí no design e avaliação das soluções, né? E esse conteúdo ele vai ser abordado, né, de uma forma prática teórica para que vocês possam aprender os conceitos e aplicar aí no desenvolvimento das soluções de vocês. Então é isso. Agora eu vou passar a fala para o Daniel.